De boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais uma dica. Hoje vamos comparar então o livro clássico de Duna com essa adaptação de 2021, a adaptação do Denis Villeneuve. Para quem ainda não assistiu a obra, eu vou tentar dar o mínimo de spoilers possível, só dar uma contextualização e a minha perspectiva se a adaptação conseguiu então transportar, né, para as telas do cinema essa grande obra que é Duna. Para quem não conhece, a obra ela é uma ficção científica que traz muitas questões interessantíssimas. Por exemplo, os jogos de poder, né? Ou seja, é uma marca clássica da obra, é a relação de disputa entre as grandes casas. Porque estamos falando de quê? De um império intergaláctico com casas com muito poder que administram planetas ou conjuntos de planetas. Então tem toda uma questão de artimanhas em relação às casas, o imperador e etc. Nessa perspectiva, podemos dizer que o filme trouxe e conseguiu contemplar de forma eficaz para que nós, e mesmo aquele que não leu o livro, conseguisse entender que há sim uma disputa, que há casas, né? Claro que as casas que acabam aparecendo de maneira mais significativa, né? É a casa Atreides, né? Do protagonista, a casa do Paul, e a casa dos Harkonnen, né, que é aquela outra família que governava Arrakis, né, governava o planeta de Duna, né. Para quem não conhece, então, os Harkonnen, eles são retirados da administração de Duna, eles controlaram Duna por mais de 80 anos. Duna é um planeta bastante inóspito em relação à questão ambiental, é um planeta marcado pelos desertos. Em contrapartida, é um planeta que é o único planeta do mundo do universo de Duna que produz melange, né, que é uma especiaria utilizada não só para prolongar a vida, mas para também estimular a capacidade cognitiva dos indivíduos para que eles possam, por exemplo, fazer viagens interplanetárias traçando as rotas. A Guilda dos Navegadores ele utiliza do melange, né, como uma substância capaz de ampliar as capacidades dos navegadores para que eles possam traçar rotas. Então vocês podem imaginar a importância desse planeta, já que ele é o único que produz essa que é a especiaria mais cara, né, o recurso mais caro deste universo de Duna. E a gente vê então nessa transição de poder, né, de uma casa sendo retirada, né, por ordem do governador, e outra casa assumindo, a complexidade das relações de poder das mais variadas casas dentro do Império. Outras questões que são bastante emblemáticas, né, é a questão dos Fremen, né, que são os povos da areia, né, ou seja, são as pessoas que vivem no deserto, quase com uma simbiose com o espaço. E o livro, de certa forma, mostra, né, o quanto aquele povo, né, consegue se adaptar e viver naquela realidade tão dura. Quase que uma dicotomia, né? O resto da civilização que vive naquele planeta temem o deserto, já os Fremen não. Eles se adaptam, eles vivem com o deserto. E eu acho que o livro conseguiu, né, o filme conseguiu em suas passagens mostrar essa realidade de proximidade, né. Então, lembrando que não é uma história fácil de adaptar, né, porque ela envolve a questão política, né, que eu já falei para vocês, dos jogos de poder, das casas, das disputas, dessa relação, da circularidade do poder, né. Envolve também a questão da religiosidade, né. A gente tem as irmãs Bene Gesserit, né, que são aquelas irmãs que de alguma forma utilizam da fé, né, para manipular e conduzir a história a partir da perspectiva que elas consideram adequadas. Então nós temos aí desde a fé como um indutor da capacidade humana de superação das limitações individuais, como a fé também sendo utilizada para controle e cerceamento das pessoas. Então nós temos essa dicotomia. E isso eu acho que o filme consegue mostrar de forma bem assertiva. Outra questão, né, a questão da ecologia, né, a questão da depredação do meio ambiente, da utilização do espaço como uma forma de conseguir atender às demandas da sanha, de uma vontade de lucrar economicamente, em relação às necessidades daqueles que buscam apenas sobreviver em harmonia com o espaço. Então eu acho que a questão ecológica também foi bem trazida. O que eu acho que não ficou muito legal? Dada a dimensão temporal, né, o filme foi dividido em duas partes, tratou da primeira parte do livro, eu acho que naturalmente não houve a possibilidade de trabalho mais detalhado de alguns personagens que aparecem mais no livro, que aparecem mais na obra, né? Alguns personagens secundários acabaram tendo ainda mais reduzido o seu papel, o que dificultou um apego sentimental com esses personagens, o que então limita também como é que podemos dizer, a nossa aproximação com a obra. Se nós temos então um apego menor ao personagem, nós nos importamos menos com ele. Ao se importar menos com ele, nós
não damos relevância a determinadas cenas ou questões. Por exemplo, o médico, né, que é uma das pessoas que tem um protagonismo chave em algumas partes da história, ele então acaba ficando meio que a lateral da questão, né? Tu sente, tu até entende as motivações dele, mas tu não se sensibiliza com elas. Então eu acho que a limitação temporal ela dificultou um pouco. Pontos positivos. Eu acho que de forma geral, mesmo com essas limitações, foi uma boa reprodução. Eu acho que diferente, por exemplo, do filme lá de 84, né, do David Lynch, por exemplo, que tentou colocar toda a obra de Duna em apenas um filme, aqui a divisão desse primeiro livro em duas partes, em dois filmes, né, que saiu agora o primeiro, vai sair mais para frente o segundo. Isso possibilitou trabalhar um pouco mais algumas dessas outras questões mais complexas. Em contrapartida, ainda há uma limitação temporal que impede, por exemplo, o desenvolvimento de algumas questões de alguns personagens. Mas, de forma geral, eu acho que um ponto muito assertivo é a questão dos efeitos especiais, que eles foram utilizados muito sensivelmente para ajudar a contar a história. Não os efeitos especiais com um fim em si mesmo, né, de uma grande cena de ação, mas como uma ferramenta de tradução da história. Por exemplo, a gente vê a dimensão das naves, a dimensão das cidades, a dimensão do exército, ou o tamanho dos próprios vermes de areia que vivem no deserto, né? Então, sim, eu acho que essa utilização dos efeitos especiais para ajudar a contar uma história foi muito positivo. Em contrapartida, a limitação temporal, ela dificultou, por exemplo, o trabalho de mais alguns personagens. O filme tem acho que 2 horas e meia, essa primeira parte, e eu acho que poderia tranquilamente ter ido umas 3 horas essa primeira parte. Teria se aproximado de um Senhor dos Anéis, mais ou menos, que ajudaria, então, quem sabe, a desenvolver melhor alguns desses personagens que tiveram que ser acelerados por conta dessa limitação. Eu estou muito esperançoso, talvez com uma edição sem cortes, talvez uma edição na perspectiva do diretor maior, que eu acho que talvez aí traga então, esses cortes que talvez aí nos privaram de conhecer um pouco melhor alguns personagens. Mas eu acho que sim, foi uma boa adaptação, conseguiu trazer de uma maneira significativa a obra do Frank Herbert, né, que é o livro Duna, o primeiro livro, lembrando que tem outros, e eu acho que com certeza a segunda parte então vai conseguir sanar alguns desses problemas e terminar com essa primeira história aí que é bem interessante. Então, fica a dica do Gabo, assistam o filme Duna, ele é interessante, eu acho que mesmo com algumas limitações, ele com certeza faz uma excelente adaptação. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e de nos seguir lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!